queridos alunos! Enfim, módulo 2. Que prazer estar com vocês de novo. Já andei meio sumida, né, nas videoaulas e agora estamos juntos de novo. Vamos lá para o módulo 2. Módulo 1 foi muito corrido, não foi? E olha lá, atenção, hein, gente? Não deixe acumular as aulas e as atividades, porque depois no final, ó, tá todo mundo correndo atrás e aí falta tempo. Vamos levar, né, gente, a sério, nos dedicar aos estudos, fazer tudo direitinho, no tempo certo. O tempo a gente que organiza ele, não é verdade? Então, bora lá pro módulo 2. Eu estou com muita saudade de vocês. Gostaria muito de encontrar com vocês pessoalmente o mais rápido possível. Mas vamos aguardar as novas instruções que estão vindo por aí, né? Então vamos lá, gente. Esse módulo, eu vou trabalhar com vocês com a disciplina Tópico de Linguística Aplicada à Tradução e Interpretação de Libras. Essa disciplina, ela vai falar de linguística, né? E vai falar de um assunto que eu adoro, que é linguística, vai falar, né? Ela vai trazer aí pra gente o estudo da língua, mas aplicado, gente, dentro da área da tradução e interpretação de Libras, que é o curso que vocês fazem, né? De tradução e interpretação em Libras. Então, o título da nossa disciplina é esse, né? Tópicos de linguística aplicados à tradução e interpretação de Libras, da língua brasileira de sinais. Então, o nosso curso técnico agora, entrando no módulo 2, eu entro com vocês com essa disciplina que é uma delícia, né? Tem que falar que é uma delícia mesmo. É uma delícia. Então, vamos lá. E o que essa disciplina, ela vai trabalhar o que com a gente, né? Qual que é a ementa? Qual que é o objetivo dessa disciplina? Ela vai fazer, gente, um estudo comparativo entre língua portuguesa e a Libras. Estrutura sintática, semântica, morfológica, tem outras que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Essa ementa é o que vem para a gente trabalhar para vocês, né? Qual que é o objetivo de trabalhar com vocês durante toda essa disciplina de linguística aplicada à tradução e interpretação em Libras. Olha, nós vamos realmente fazer uma comparação entre língua portuguesa e Libras. Por quê? Porque a nossa primeira língua, né, todos nós somos ouvintes aqui do curso, todos nós somos ouvintes. Portanto, a nossa primeira língua é a língua portuguesa. Então, a gente tem uma estrutura da língua portuguesa que a gente vai comparar a Libras. Ou seja, nós temos uma primeira língua que vamos comparar com uma segunda língua, que é a nossa segunda língua, nesse caso, é a Libras. Então, a gente vai fazer esse estudo comparativo. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente vai ver o que há de comum entre essas duas línguas e o que há de diferente entre essas duas línguas. Porque nós sabemos que a língua portuguesa ela tem uma modalidade diferente da Libras. A Libras tem outra modalidade. Qual modalidade que nós temos das duas? Olha aqui. A língua portuguesa, ela tem uma modalidade oral auditiva. Ou seja, a gente pronuncia as palavras oralmente e ouvimos ela, certo? Beleza, então é uma língua oral auditiva. Pronuncia as palavras usando a oralidade e nós utilizamos o órgão, o ouvido para ouvir, o sistema auditivo para ouvir. Beleza. Então, nós temos em contrapartida a língua brasileira de sinais ou as línguas de sinais, onde a modalidade é visual, espacial, motora. Visual por quê? Porque o surdo usa a visão para substituir a audição. Então, a língua é visual porque o surdo utiliza da visão, espacial porque utiliza o espaço e motora porque utiliza o corpo, né? As mãos, expressão facial e corporal, enfim. Então a gente tem duas línguas de modalidades diferentes. Por que vamos comparar então? Por quê? Porque a linguística, todas as línguas estudam linguística, todas as línguas. Então a gente tem língua portuguesa e Libras com as mesmas estruturas linguísticas, por isso que vamos comparar. E também vamos ver o que há de diferente entre elas. Vai haver diferença, né? Ou seja, reformulando a minha frase, haverá diferenças entre uma língua e outra. A gramática de uma e a gramática de outra são diferentes. Por quê? Principalmente pela modalidade. Uma é modalidade oral auditiva, né? Que é a língua portuguesa. As línguas orais são assim.
E a língua brasileira de sinais, ou as línguas de sinais, tem a modalidade visual, espacial, motora. Então, essa é a nossa ementa, o que nós vamos trabalhar durante esse módulo 2. Lembrando aqui que eu não posso começar a disciplina sem lembrar que a Libras é uma língua. Então, é a LI, né? Libras, a sigla Libras é LI de língua, BRA de brasileira, S de sinais, ou seja, língua brasileira de sinais. O sinal é esse, né? Muito mais usado aqui no Brasil, esse sinal. Tem esse aqui também, ó, né? Então, Libras, ou se você quiser fazer língua de sinais do Brasil, você pode fazer também, né? Então, existe uma diferença entre o sinal de língua de sinais e tem o sinal de Libras, né? São diferentes os sinais, mas se você quiser usar língua de sinais do Brasil, não tem problema. Mas existe o sinal de Libras assim, né? Assim ou assim, que tem sido mais usado, né? Ok? Então, a língua brasileira de sinais é uma língua, portanto, existe estudo linguístico para ela. Tem estudo linguístico para ela. Então, como eu disse há pouco, a Libras vai ser comparada à língua portuguesa, porque a língua brasileira de sinais é uma língua, então ela tem estudos linguísticos, né? Então vamos continuar aqui. Lembrando que Libras é uma língua, não é uma linguagem, mas a língua está dentro da linguagem. A gente viu que linguagem é um grupo maior, né? É um grupo vasto, onde que a gente tem ali a linguagem pode ser através do cinema, da arte, da pintura, sei lá, de vários ramos da linguagem. Pintura, cinema, teatro, música, desenho, caricatura, história em quadrinho, cartoon. Então isso tudo é linguagem, não é verdade? Linguagem. E dentro da linguagem a gente tem o grupo que chama língua. Então a gente tem um grupo que chama linguagem e um subgrupo que é a língua. Então a língua está dentro da linguagem, mas a língua são usados pelos seres humanos em si, são usados apenas pelos seres humanos para se comunicar e não é só para comunicação. A função primordial da língua, gente, é construção cerebral. Então, a pessoa se constitui sujeito através de uma língua. E aí, em segundo plano, a gente tem a comunicação, tá? Então, nós temos que a Libras é uma língua. E vemos aí, então, que por ser língua, a Libras tem estudo linguístico. E o que é a linguística? Já que o tema da nossa disciplina é estudos linguísticos, né? Tópicos linguísticos aplicados à tradução e interpretação. E aí nós temos que o que é linguística. Então, já que nós vamos estudar tópicos da linguística. Então, o que é linguística? O sinal de linguística é esse aqui. Linguística. Então, vamos aprender o sinal de língua de novo. Língua ou língua. Linguagem com 2 L's. Linguagem e linguística. Linguística. Então, vamos lá. O que é linguística? Na verdade, gente, a linguística se divide em sub-áreas, né? Que área geral, linguística descritiva, linguística teórica, enfim, a gente tem vários ramos da linguística. Eu adoro estudar linguística geral. Adoro estudar a linguística como se fosse da língua em uso, né? A utilização da língua. Então, a gente tem que linguística, eu peguei um conceito só, tem vários, eu peguei um para ficar mais claro para a gente entender o que é a linguística. A linguística é a linguística teórica, né? A linguística geral, por isso que eu peguei a linguística geral, poderia ter pegado a linguística descritiva, enfim, outras áreas da linguística. A linguística geral teórica oferece os conceitos e modelos que fundamentarão a análise da língua, ou seja, a gente vai pegar a língua e a estrutura da língua e vamos estudar ela dentro da tradução e interpretação. Vocês sabem que o tradutor e intérprete de língua de sinais, ele tem competências. São várias competências. E uma das competências que o profissional tradutor e intérprete de língua de sinais tem que ter
é a competência linguística. Ele precisa conhecer a estrutura da língua. Como que ele vai trabalhar com a língua brasileira de sinais se ele não conhece a estrutura dela, se ele não conhece a gramática da língua de sinais? Então, a linguística, basicamente, ela vai estudar essa base, esse fundamento, sabe? O que é o conceito, o que nós utilizamos da língua, qual que é a gramática da língua que eu preciso saber. Aliás, gente, toda língua tem gramática, né? Por isso que é língua. Toda língua tem estudo de linguística. Toda língua tem uma estrutura. Não adianta você falar de língua sem falar de estrutura. Então, como a gente trabalha com línguas, né? A gente trabalha com a língua portuguesa, com a língua de sinais. Eu posso, como tradutora e intérprete de língua de sinais, trabalhar com várias línguas de sinais. Eu posso trabalhar com o inglês, que é a língua oral, o inglês e a língua brasileira de sinais. Então, eu vou trabalhar com línguas, eu preciso conhecer profundamente essas línguas que eu estou trabalhando com ela. Principalmente no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar muito, né? Basicamente com a língua portuguesa e a Libras. Então, essas duas línguas, nós precisamos conhecer profundamente essas duas línguas. Porque como que eu vou transitar por essas línguas, se eu não conheço a língua? Né? Então, a base de um tradutor e intérprete são competências, e uma das competências é competência linguística. Eu preciso conhecer a língua portuguesa profundamente e preciso conhecer a Libras profundamente. Não é meia boca não, viu, gente? Pelo amor de Deus, a gente precisa conhecer as duas línguas muito bem, porque a gente tem que transitar por elas. Então, eu tenho que entender as duas muito bem, gramática das duas muito bem, o uso da língua muito bem, ou seja, eu preciso ser um expert nas duas línguas. Então, como a gente tem aí a nossa parte, né, da linguística, o que nós vamos estudar, então, assim, a fundo dentro da linguística? Algumas estruturas, tá, da linguística, que é fonética e fonologia. Os sinais são eles. Aliás, o sinal de estrutura, vou fazer para vocês, o sinal de estrutura. Então, é a estrutura da língua, ou seja, a estrutura da Libras, também a estrutura da língua portuguesa. Ou eu posso simplesmente fazer isso aqui: estrutura, Libras e português. Nós aqui vamos realmente fazer comparativos entre a língua portuguesa, a Libras, vamos ver o que há de igual, o que há de diferença. A gente vai fazer uma comparação entre as duas línguas, mas sempre também, né, aprofundando na Libras. Então, nós vamos estudar fonética e fonologia aqui, ó. Fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, né? Pragmática. E tem outras também que a gente vai ver mais pra frente. Provavelmente não vai dar esse período do módulo 2, a gente não vai conseguir ver outras partes da linguística, porque na verdade a gente tem a sociolinguística, a psicolinguística, nós temos a análise do discurso. Então a gente tem outras estruturas aí que provavelmente vamos estudar no terceiro módulo. Mas se der tempo a gente avança com essas outras estruturas da língua que nós vamos estudar. Então, pessoal, vocês viram aqui que nós vamos estudar, né? Nós temos aqui um estudo da estrutura da língua. Então, hoje eu não vou entrar em nenhum ramo, nenhuma estrutura da língua. Hoje eu vou começar eu vou dizer para vocês só o que nós vamos estudar, vou clarear aqui para vocês o que nós vamos estudar, como eu já disse, né? Vamos estudar a linguística aplicada à tradução e interpretação em Libras, fazendo um comparativo sempre à língua portuguesa e a Libras, porque nós precisamos conhecer profundamente uma língua e a outra e transitar por ela facilmente, não é? O que eu vou usar, como que eu vou fazer. Então, eu preciso conhecer a base da língua. Então, é isso que a gente vai fazer. Basicamente, vamos conhecer a língua em nos seus fundamentos. No seu fundamento. E aí, eu vou propor uma atividade para vocês. Eu disse que nós vamos comparar uma língua e outra, não é verdade? Então, diante disso, o que nós vamos fazer? Vocês vão procurar para mim o conceito de fonética e fonologia
morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Eu vou colocar isso depois lá na atividade, mas eu já vou garantindo para vocês que essa vai ser a atividade. Como que eu vou fazer isso, Grazi, pra me procurar? O Grazi, eu não me chamo de um monte de coisa. Né? Como é que eu vou fazer? Ó, vocês vão procurar em qualquer lugar que vocês quiserem. Pode ser na internet, pode ser através de livros. Eu vou dar uma sugestão de livros para vocês procurarem também. Mas vocês vão procurar dentro da língua portuguesa o que significa fonética e fonologia. Aliás, o que significa, o que estuda, né, na fonética e fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Ok? Então essa vai ser a nossa atividade. E semana que vem nós nós entraremos no estudo da Libras, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática. Semana que vem provavelmente vai ser só na fonética e fonologia. E eu vou falar um pouco também do conceito dessa estrutura dentro da língua portuguesa e dentro da língua brasileira de sinais. Então, pessoal, essa é o nosso estudo, né? Lembrando que tá aqui o título da nossa disciplina e nos encontraremos semana que vem, tá? Beijo pra vocês. Bye, bye. Espero encontrá-los bem e rápido. Tchau, tchau pra vocês.